Olá pessoal, meu nome é Joaquim Pedro, sou aluno da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp, a FEAGRE, e sou orientado do professor Lucas Rios do Amaral. Hoje eu trarei para vocês a aula sobre agricultura de precisão, equipamentos para taxa variável, a primeira parte desta aula, que é destinada à disciplina FA 573, Laboratório de Máquinas Agrícolas. Então pessoal, para nós começarmos a falar a respeito do equipamentos para taxa variável, é muito importante que a gente tenha em mente o conceito de agricultura de precisão. Eu trouxe aqui duas definições muito importantes sobre este tema, uma delas do professor Molin e a outra da Associação Brasileira de Agricultura de Precisão. Então, segundo o professor Molin, a agricultura de precisão é uma visão da gestão das lavouras com um nível de detalhamento que permite considerar e tratar devidamente a variabilidade destas. Já, de acordo com as BRAP, a agricultura de precisão é uma estratégia de gestão que considera a variabilidade temporal e espacial para melhorar a sustentabilidade da produção agrícola. Ou seja, a partir deste momento, com a gestão das lavouras considerando o seu detalhamento para que se seja realizado a intervenção no local específico, nós deixamos de tratar tudo pela média. Se nós queremos fazer uma distribuição de corretivos e fertilizantes, considerando os conceitos de agricultura de precisão, é muito importante que a gente leve em consideração as particularidades dentro de cada talhão. Dentro desse contexto, uma das formas de investigar a variação do solo é através da amostragem do solo. Essa é uma das técnicas mais utilizadas hoje na agricultura brasileira. Então, para que eu possa fazer uma intervenção em local específico, seja ela uma aplicação de corretivo e fertilizante, primeiro eu devo realizar a amostragem do solo. Aqui nós temos um exemplo de uma foto dos amigos do Laboratório de Agricultura de Precisão da FEAGRE, fazendo coleta de solo com quadriciclo. Fez a amostragem do solo. Esse solo é enviado para o laboratório para uma posterior análise química. Feita a análise química, assim que nós recebemos ela, nós fazemos uma recomendação de acordo com a cultura que eu quero cultivar na minha área. Aqui nós temos como exemplo o livro do Cerrado, Correção do Solo e Adubação. Esse livro é muito utilizado para a região centro-oeste, de acordo com a cultura que se deseja instalar na área. Porém, para que a gente faça a intervenção ou tratamento localizado com o uso de corretivos e fertilizantes, a amostragem do solo ela deve levar em consideração o local onde é realizada essa amostragem, ou seja, é muito importante que eu tenha uma coordenada geográfica dela, latitude e longitude, ou em coordenadas UTM, o valor de X e de Y, para que eu possa fazer a intervenção em local específico. Com isso, então, nós temos a possibilidade de realizar o tratamento localizado. São alguns benefícios ou metas que se busca com o uso do tratamento localizado, entre eles está a economia de insumos ou o uso eficiente de insumos, visto que a partir de agora nós vamos aplicar a quantidade certa no local correto. Com isso, nós temos o aumento de produtividade ou almejamos este aumento de produtividade ou a melhoria da qualidade final do produto. Além do que, temos também uma melhoria na qualidade da aplicação, visto que agora eu tenho todo um tratamento espacializado da aplicação de corretivos e fertilizantes e é muito importante que nesse momento as calibrações dos equipamentos sejam boas e, com base nos três últimos tópicos aqui dos benefícios, também procuramos mitigar o impacto ambiental. Como eu já falei no começo, aplicar a quantidade adequada, no local adequado e no momento correto, para que se evite perdas e futuros impactos ambientais. Dentro desse contexto, então, o tratamento localizado ele pode ser empregado no preparo do solo, correção do solo e adubação, controle de plantas daninhas, semeadura, irrigação e pulverizações. Para hoje, nós vamos falar dos equipamentos de distribuição a lanço para correção e adubação do solo. E para que isso seja realizado, nós temos duas maneiras de se fazer a distribuição a lanço. Uma delas é governada por sensor, na qual eu tenho um sensor embarcado na minha máquina. Aqui nós temos um exemplo de um conjunto trator-implemento. Na frente desse trator aqui, nós temos uma imagem de um sensor de dossel,
sensor de refletância do dossel, no qual ele emite luz no comprimento de onda específico. E no meu trator eu tenho o receptor GNSS e tenho um monitor, o qual, nesse monitor, eu tenho um algoritmo que vai converter o meu índice de vegetação obtido com o sensor de refletância do dossel em uma dose de produto a ser aplicado. Outra forma é a aplicação governada por mapa, onde é necessário que primeiro eu faça a confecção desse mapa, primeiro eu gere esse mapa, para que futuramente ele seja colocado no meu trator, no meu conjunto trator-implemento, e então eu faço a aplicação por doses variadas. Aqui nós temos esse círculo aqui com as atividades, uma delas é o levantamento espacializado dos atributos de solo, como por exemplo. Também temos aqui, poderia ser mapas de colheitas, e essas informações em conjunto, a gente é capaz de gerar um mapa de aplicação de corretivos e fertilizantes em taxa variável, que posteriormente é inserido no monitor, e então, com a localização recebida pelo receptor GNSS, ocorre essa aplicação em taxa variável. Então, o tratamento localizado na aplicação de corretivos e fertilizantes, ele provavelmente hoje é a prática mais realizada no Brasil e no mundo, prática de agricultura de precisão, e são 3 formas ou estratégias que podem ser utilizadas para o tratamento localizado na aplicação de corretivos e fertilizantes. Entre elas, a mais frequente por amostragem de solo, também temos as unidades de gestão diferenciadas e as aplicações localizadas governadas por sensores ópticos. Então, a amostragem de solo mais a recomendação talvez seja aquela mais conhecida, no qual eu gero um grid na minha área, vou lá, mostro o meu solo, mando ele para análise e com base nos resultados da minha análise, eu gero um mapa de aplicação das doses. Esse mapa é inserido na minha máquina, então eu realizo essa aplicação. Outra forma é através das unidades de gestão diferenciadas, que são sub-áreas dentro do meu talhão, no qual eu considero que o comportamento delas é o mesmo em cada área. Aqui, por exemplo, nós temos a área de verde, amarelo e vermelho. Então, dentro de cada uma dessas áreas, eu faço um tratamento localizado de acordo com a sua especificidade. Então, sempre que nós vamos trabalhar com tratamento localizado, é muito importante que a gente tenha o conhecimento da posição em que se encontra o meu trator implemento e a dose que será distribuída nesse local. E a partir disso, então, nós temos aqui um fluxograma de como um controlador de taxa variável funciona. A partir da minha CPU, da minha unidade central de processamento que fica no meu trator, na minha máquina autopropelida, eu vou entrar com algumas informações, como por exemplo o mapa de aplicação em taxa variável e a posição que aquele trator ou implemento se encontra através do GPS, para que então os atuadores, ou as válvulas ou motor elétrico possa funcionar considerando essa aplicação em taxa variável. Então aqui nós temos como exemplo o atuador número 1, ele pode atuar diretamente sobre o motor hidráulico movendo uma esteira de um implemento de distribuição a lanço, e o atuador 2 pode ser ele comandar um motor elétrico que vai controlar a altura de comporta de um distribuidor a lanço. Nós pensamos numa máquina de distribuição de corretivos e fertilizantes a lanço, a gente já viu nas outras aulas que nós temos os mecanismos dosadores, que são variáveis a dose de acordo com a velocidade da esteira e a altura de comporta. Dessa forma, regulando os dois, a gente tem a dose do produto a ser distribuído. Então aqui nós temos nessa imagem um exemplo do atuador que controla a altura de comporta de um mecanismo de uma máquina distribuidora de corretivo e fertilizante. Então, pessoal, esse aqui é mais um exemplo. Eu tenho as minhas recomendações por sensor por mapa, eu tenho o meu controlador no trator e o receptor GNSS. Dessa forma, com essas informações, o trator vai atuar diretamente sobre a altura de comporta delimitadora, pistão hidráulico ou motor elétrico, e a velocidade da esteira dosadora, controlada por um motor hidráulico. E também, neste momento, nos implementos, nós temos mais alguns sensores que vão ajudar na regulagem da dose a ser distribuída. Aqui nessa figura direita, nós temos o exemplo de um mecanismo que regula a altura da comporta
do meu implemento e a velocidade da esteira. Lembrando que aqui nós temos um implemento, um distribuidor de corretivos e fertilizantes a lanço. Então, eu fazendo a regulagem da altura da comporta e da velocidade da esteira, eu tenho como consequência a variação na dose do produto aplicado. Aqui é um outro exemplo de um controlador de velocidade da esteira que, de acordo com a dose a ser aplicado, ele altera essa velocidade. E isso, pessoal, é independente da velocidade do trator, uma vez que no meu GPS eu tenho conhecimento da velocidade da minha máquina e ele faz a regulagem dessa velocidade da esteira de acordo com a velocidade do meu conjunto trator implemento. Sempre lembrando que recomendamos sempre serem realizadas as aplicações de corretivos e fertilizantes nas velocidades sugeridas pelos fabricantes dos implementos e tratores de máquinas agrícolas. Então aqui nós temos um outro exemplo, né, de controle de comporta e controle de esteira. Esse já é um equipamento de distribuição de corretivos e fertilizantes a lanço já embarcado em um caminhão, né? E o próximo nós temos também outro implemento que aqui a diferença é que nós conseguimos colocar dois produtos, por exemplo, gesso calcário ou fósforo e potássio. Dessa forma eu consigo aplicar separadamente, de maneira independente, esses dois produtos. Vale ressaltar que quando eu vou fazer o tratamento localizado ou aplicação de fertilizantes em taxa variável, é recomendado e é necessário o uso de fertilizantes simples, ou seja, um super simples, um cloreto de potássio, porque dessa forma eu posso aplicar as quantidades adequadas dos fertilizantes de acordo com a minha recomendação. Uma vez que se esse adubo é formulado, pode dificultar e muito a minha capacidade de variar a dose do fertilizante em função das proporções que contém um adubo formulado. Outra alternativa, aqui nessa foto à direita, são os distribuidores de corretivos e fertilizantes, que aqui nós temos dois mecanismos distribuidores e, consequentemente, duas caixas. Então, eu consigo colocar um adubo simples em uma das caixas e um segundo adubo na outra e regular o meu mecanismo distribuidor de acordo com os produtos a serem aplicados nessa área. Dessa forma, a gente consegue evitar os problemas de distribuição de fertilizantes formulados. Aqui nós usamos os fertilizantes simples e conseguimos fazer a distribuição de dois produtos em taxa variável. Então, pessoal, tudo bem até aqui? Gostaria de saber de vocês o que vocês estão achando. E para adubação em taxa variável na linha, é muito importante também a gente considerar isso. Quando é a lanço, eu consigo fazer essa distribuição de maneira adequada. Nós já temos implementos para isso, mas em taxa variável na linha, o que vocês acham? Então, este tema a gente tratará no próximo vídeo, na próxima parte do vídeo, que será publicado aqui também no nosso canal. Aqui eu tenho um exemplo prático da aplicação governada por um sensor. Nós temos um sensor embarcado aqui no trator, que esse sensor ele está emitindo luz, feixes de luz, comprimento de onda pré-estabelecido, e com o algoritmo interno ele transforma algum índice de vegetação escolhido pelo técnico em doses de fertilizantes a serem aplicados. Aqui, pessoal, mais especificamente, adubo nitrogenado, adubação nitrogenada. Então, conforme o trator vai andando, vocês podem ver que tem uma alteração na dose do produto a ser distribuído. Então, primeiro eu faço uma medição, tem um processamento dos dados e tomada de decisão, e na sequência a aplicação do produto. Então, para o vídeo de hoje sobre equipamentos para distribuição em taxa variável, nós terminamos por aqui, e na próxima parte do vídeo nós vamos falar sobre a distribuição de fertilizantes em taxa variável na linha. Muito obrigado e até a próxima.